Bom dia, pessoal. Todos bem? Obrigado mais uma vez pelo tempo de todos aqui para a gente fazer esse bate-papo, né, junto com os nossos parceiros da Freshworks, o Matheus Benetti, o Leonardo. A gente está com o Fabrício aqui também, que faz parte do nosso time, e eles vão se apresentar. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como Freshworks e Device 42 consegue apoiar, né, as organizações, as empresas na geração de valor para o negócio. Então, como é que é um tema muito interessante, né? E a gente quer levantar algumas discussões aqui sobre como é que eu alinho a minha área de TI ao meu negócio e a gente comece a quebrar aqueles conceitos de, poxa, isso é custo, eu não vejo valor nessa ferramenta ou nesse processo que eu tenho dentro da organização. Então, o nosso bate-papo hoje vai ser alguns casos de uso, alguns pontos e insights que nós temos aqui na geração de valor para o negócio, falando de gestão de serviços, falando de gestão de operações, como é que a gente junta tudo isso dentro da solução. Léo, fique à vontade, fala um Boa, pouquinho de você aí pro time. show. Obrigado, Matheus. Obrigado, pessoal da Populus aí pela mais uma live, né? Oportunidade de discutir um pouco aqui, né, com esse público seleto aí sobre entrega do valor ao negócio. A gente vai ter bastante conteúdo aqui para compartilhar. Eu cuido de parcerias aqui na Freshworks, desenvolvendo negócios, né, junto aos clientes aí dos nossos parceiros. É, e é um prazer estar aqui hoje com vocês. E a ideia é realmente a gente mostrar como que a Freshworks, mas sem falar muito de Freshworks nesse começo aqui, falando mais dos desafios que vocês, como líderes de tecnologia, de colaboradores de tecnologia, enfrentam e o que que a gente tem escutado no mercado, né? O que que a gente tem escutado efetivamente aqui das outras companhias. Então é isso, logo a gente abre para mais discussão aqui. Vai lá, Benete. Valeu, Léo. Bom dia, Léo. Bom dia, Xará. Bom dia, Fabrício e todos no, Bom no call. dia, Xará. dia. Bom, né, chamando o Matheusão de Xará aqui é porque meu nome é Matheus também, Matheus Benetti, sou engenheiro de soluções na Freshworks, suporto aí o Brasil. E vamos lá, eu acho que um papo bem legal aí, acho que falar um pouco de negócio. Hoje, né, há bastante tempo já, quando a gente está falando de TI, a gente está falando de negócio, a gente está falando de impacto direto no negócio, gestão de serviços, operações, isso envolve todo o negócio do cliente. E vamos lá, acho que tem bastante coisa legal aí para a gente compartilhar e também explorar com assuntos atuais, assuntos nem tão atuais, mas que a gente traz bastante modernização ali, né, com a nossa plataforma e o que a gente sempre fala, descomplicar, né, esse processo de gestão de serviços e operações. Vamos lá. É isso aí. Bom dia, pessoal. Fabrício falando aqui. Acho que é a primeira vez que eu participo de uma live. Então, é um prazer estar aqui com vocês, com os Mateus nossos aqui. Espero que eu consiga contribuir com uma pegada mais técnica, né? Ah, automatização de processos, enfim, como a gente consegue agregar valor e até diminuir custos aí na sua operação automatizando o processo, pessoal. Léo, por Vamos lá, favor, pessoal. faça as Obrigado honras. aí de novo. Vamos começar essa discussão aqui, né? Entregar valor ao negócio, né? O que que isso significa diante de um cenário que, na real, isso é um tema falado há muito tempo, né? TI vista como um custo, a gente precisa potencializar a TI para começar a mudar a cabeça do CFO, do presidente da companhia, para efetivamente a TI ser vista como parte do negócio e não somente como um custo ali, né? Mas como que a gente faz isso, né? Geralmente quando não se tem barulho, TI também não é falada, mas quando tem barulho, TI gritam com TI, né? Ó, preciso de ajuda. E aí eu começo aqui com uma frase, né, uma afirmação aqui, e eu tenho participado de bastante eventos nos últimos dias, e tenho conversado com muita gente, né, muitos líderes de tecnologia, muitas pessoas, temos participado de muitas reuniões aí em conjunto com a Populus também, e a gente sempre escuta o quão complexo é mostrar esse valor,
E aí vem uma reflexão aqui, né, com essa afirmação, que hoje efetivamente toda empresa é uma empresa de tecnologia, né? E aí teve até um cliente que a gente estava conversando semana passada que ele falou exatamente isso assim. Hoje eu sou uma empresa de tecnologia. Por acaso, no caso dele era um negócio de pneus, ele por acaso eu vendo pneus. E é isso, né? No final do dia, se a gente tem um problema na operação, né? Se a gente tem um problema lá no RH, geralmente parou algum sistema vital ali para RH. O que vai acontecer? Chama TI, né? Mesmo que não seja TI, chama TI. Teve um problema lá no financeiro, chama o TI. No usuário final, né? No cliente, né? Chama o TI. Então, a gente permeia sempre permeia sobre tecnologia. Se a gente não tiver tecnologia hoje alinhada ao negócio, automaticamente a gente não consegue entregar o que a gente precisa para os nossos clientes, né? E aí pensando como companhia, uma companhia de saúde, um hospital, ou então uma companhia de manufatura, a tecnologia ela está intrínseca, né? Se a gente tira a tecnologia, a gente não tem negócio mais, né? Ou isso vai ser muito Perfeito. manual, a gente não vai conseguir sair do outro lado. Então essa é uma reflexão que a gente traz bastante, a gente tem escutado muito isso no mercado, né? E aí eu não sei, Aguiar, Benetti, Fabrício, me corrijam aqui se eu tiver errado, mas acho que toda reunião a gente escuta isso. Como que a tecnologia e como nós aqui como integradores, né? A Populus como integrador, a Freshworks como plataforma que vai olhar para o negócio, que vai olhar para as demandas de atendimento, de experiência, e agora com uma pegada muito forte em operações, né? Geralmente os clientes têm colocado isso na mesa, né? Como que nós aqui podemos ajudar dentro desse cenário, né? Desse ecossistema todo. E aí, pessoal, temos o desafio, né? Por um lado, nós temos as companhias sendo empresas de tecnologia, só que do outro lado, a gente tem um monte de desafio de soluções e ferramentas desconectadas nas companhias, né? Se você pegar hoje algumas empresas, o Benetti vai se recordar do que eu vou dizer agora. A gente estava num cliente, que hoje é nosso cliente, e existia lá uma área de suprimentos, existia TI, que usava uma solução, existia o RH trazendo uma outra solução para atender o RH, e existia uma área de suprimentos criando uma solução para o processo deles de compras lá das obras que eles faziam, né? E aí a gente falou, peraí, vai lidar com o quê? Você vai lidar com, no mínimo aqui, 3 soluções. Benetti, você se recorda desse caso, né? E aí a Perfeitamente. gente levou para um caminho um pouco diferente, né? Quer comentar um pouquinho aí, Benetti? Não, eu acho que isso aí casa exatamente com aquela apresentação outra, que não é essa que você vai até tocar hoje, mas a gente mostra bastante, né? Que é o daquele slide da TI é complexa, né? E já era complexa antes, e com essa explosão de sistemas, e bem colocado para você, né? Hoje todas as empresas são empresas de tecnologia, são muitas as aplicações, são muitos os serviços que cada área, cada departamento da empresa demanda e precisa, né? Para rodar o negócio. E isso termina tudo no colo da TI, né? Então, exatamente o caso desse cliente, caso de vários outros aqui que a gente trabalha, que são vários sistemas. Para RH, né, cumprir com a missão dele, cumprir com o objetivo, são vários serviços que suportam por trás para o time de facilities, para o time de operações, para o time de logística, qualquer que seja o negócio do cliente, são vários os serviços, e isso fica no colo da TI. E o que muito a TI acaba buscando, né, pô, como é que eu descomplico isso, né? É complexo, vai ser complexo, mas como é que eu posso fazer uma gestão melhor, mais facilitada, mais unificada? Eu acho que é muito que a gente vai falar aqui nessa nossa apresentação, Léo. E como que eu entrego isso de uma forma mais simples e menos. A gente usa bastante a palavra de silos, né? Então, muito separado, gestões apartadas. Pô, deixa eu integrar, deixa eu também entregar essa experiência ali para o colaborador da empresa, que não a partir de um sistema só ou de um
um portal, né, qualquer que seja, facilitar a vida do colaborador, porque independente do suporte, da demanda que ele precisa, ele vai num local único e que a TI também possa ter isso tudo mais centralizado e mais descomplicado, que é uma palavra que a gente usa bastante aí. Perfeito. Perfeito. E aí, Vai lá, Xará, você Matheus. trouxe um ponto importantíssimo, que é a questão dos silos, né? E o que a gestão e os C-levels, eles olham? Cara, vai chegar um budget ali, vai chegar um valor de diversas soluções e o cara, ele não tem tempo para olhar para que é aquilo. Então, a gerência e os times de operação em si são os responsáveis por fomentar. E essa palavra silo, ela é muito importante porque quando a gente olha para diversas áreas dentro da empresa e aí não olhando só para TI, né, mas olhando para o negócio, normalmente o que acontece é cada um olha para sua área, para sua caixinha, para o seu silo, e eles precisam desenvolver para atender as demandas do negócio e a demanda específica de cada área, né? Então, o grande desafio é como é que eu entendo o que cada área precisa, o que cada área está atuando, quais são as soluções que essas áreas estão tocando para a gente fazer um processo de centralização, né? Porque vamos imaginar o seguinte: se eu tenho o mesmo produto para fazer gestão de ativos em toda a empresa, é muito mais simples do que eu tenho um produto para fazer gestão de ativos na TI, um produto para fazer gestão de ativos em facilities, um produto para fazer gestão de ativos em outras áreas da empresa que com certeza vai compartilhar da mesma ideia e da mesma necessidade. E aí a gente começa o quê? Poxa, se eu tinha 5 ferramentas, se eu tinha 10 ferramentas, eu tenho uma. Eu trago uma redução de custo, eu simplifico, porque eu não tenho 10 consoles para acessar, eu não tenho 5 consoles para acessar, e eu tenho mais governança em cima desses dados, né? Então aí a gente começa a falar desse descomplica, né? Como é que eu descomplico essas informações que hoje são descentralizadas? Eu junto isso dentro de uma única caixinha e eu começo a gerar valor para o negócio. Porque eu posso ter várias ferramentas, cada uma dentro da sua caixinha e nenhuma se fala. Ou seja, eu tenho pedaços de informação em cada canto da empresa. Mas será que não é interessante eu juntar isso? Eu unir essas informações para tomar decisões mais assertivas? Aí eu acho que a gente começa a entrar naquilo que realmente é o necessário, né? E a gente não pode ser leviano e falar, não, hoje o meu processo está redondo, hoje eu já tenho tudo mapeado, eu tenho uma única ferramenta para tudo. Por quê? Hoje o colaborador ele está olhando o silo dele. Se a gente abre esse leque, a gente encontra várias duplicidades e a gente vê que o processo não está maduro. Então, essa parte do processo também ela é extremamente crítica para o sucesso dessa operação, dessa unificação e desse alinhamento da TI com o negócio, né? Perfeito. E A aí, gente fala também bastante da ferramentas, sistemas e processos, né? O Perfeito. processo que unifica tudo, ele é muito importante também aí. exato. E aí Hoje eu é acho o que o Fresh Service vem fazendo, né? Então, Exato. como eu falei, né, trazendo para pegada mais técnica e vendo o que a gente tem feito aí no mercado, pegando processos, melhorando processos e centralizando isso tudo. Então, o Fresh vem como um core, onde o processo nasce aqui e acaba finalizando aqui. A gente tem conversa com várias áreas, com vários softwares diferentes, mas tudo unificado em um único lugar, né? Às vezes tem uma dorzinha ali de mudar, né, o processo de uma... Sempre tem. Sempre Sempre tem, né? Às tem. vezes eu fui bem... é mexer um pouco na cultura, mas o Sempre resultado tem. final é a melhoria. Então, assim, pô, Exato. vai doer um pouquinho agora, vai ser muito mais fácil depois, né? E o que tem acontecido, tá? Esse movimento. Então, a gente tem diversos clientes nossos aqui na live e eu tenho acompanhado, então, olhar para esse catálogo, né? Por exemplo, o catálogo de serviços e fazer uma revisão, fazer essa melhoria, tanto no processo quanto ali no front, na parte que entra esses dados, tem sido muito movimentado, tá? Então, o pessoal tem feito esse movimento e tem melhorado tanto processos, tá? Quanto a execução dessas operações dentro do seu negócio, tá? Perfeito. E eu acho que aqui, pessoal, um ponto muito importante, né? Mais assim, agregando tudo isso que vocês falaram, existe uma questão de timings
da companhia, quando ela se tem uma ferramenta desconectada, né? Ferramentas desconectadas. A gente pode ver esse mapa aqui, né? A gente tem várias soluções que são super importantes para os ambientes, né? A gente não está propondo aqui uma troca de um DocSign, por exemplo, né? De um processo de negócio. Mas o que a gente propõe dentro do que a gente entrega e o que a gente entende como algo estratégico para melhorar a experiência do cliente, né? No final do dia, a gente precisa atingir uma só pessoa, que é o cliente na ponta. Mas para atingir o cliente na ponta, a gente precisa cuidar do que é dentro de casa, né? Porque isso transcende naturalmente para os nossos clientes. Então, como que a gente junta tudo isso, né? De novo, não é uma proposição de tira o DocSign e agora a Freshworks é uma solução de Exato, assinatura digital. Não é sobre isso. Mas como que eu exato. trago isso para dentro de um único contexto, né? De um único lugar e eu crio o que a gente chama de orquestração, né? O que a gente conecte, que a gente conecte Exato. as frentes, né? E aí eu tenho um timeline diferente de entrega. Vou só para a gente refletir aqui, né? Quanto tempo hoje você leva na sua companhia para fazer um troubleshooting de um problema crítico dentro da companhia? Ou outra reflexão, né? Quem te avisa do problema crítico? Quem te avisa? É você que identifica e você já começa a trabalhar de forma proativa? Ou é o seu cliente que está levantando a mão e gritando que parou lá o faturamento da ponta? Então, esse tipo de jornada são pequenas coisas que TI conseguindo mostrar esse valor, se antecipando, trazendo benefícios para a companhia, trazendo uma experiência diferenciada, seja até mesmo numa navegação de um portal de serviços, né? Seja na experiência de um chatbot, de uma inteligência artificial integrada, uma inteligência artificial generativa trabalhando, é isso que a gente percebe que as empresas vêm trabalhando, né? E aí o pessoal falou muito disso, né? Da TI complexa. É natural, né? Se a gente tem e aí não é culpa só do TI, né? Isso não é culpa de TI, isso é culpa, na verdade, da explosão digital que a gente vive, né? Todos os dias surgem tecnologias novas. E aí a gente pega o consumo pessoal, né? Hoje nós, como pessoas físicas, nós consumimos muita tecnologia, né? A gente consome desde o chat GPT da vida, né? Que vai nos trazer, o consumo vem aumentando, até outras ferramentas. Então, preciso de fazer um X tarefa, baixo um aplicativo, baixo outro aplicativo. Então, a gente traz esse conceito para dentro de casa. Só que aí eu começo a criar esses fluxos e os colaboradores, RH, financeiro, contabilidade, as áreas de negócio, elas estão buscando soluções para resolver o dia a dia delas. Só que isso acontece o quê? Cria-se uma TI mais complexa, né? Cria-se uma TI que tem um monte de coisa, que usa pouco, mas que investe um monte, né? Que investe muito dinheiro e às vezes, e de novo, não consegue entregar o valor necessário, mesmo com um orçamento, com um budget alto, né? Então, são pontos aqui que a gente precisa refletir e o que os meninos falaram, né? Analisar, fazer uma análise crítica mesmo do que eu tenho aqui hoje nas minhas áreas de negócio? O que eu tenho hoje na minha área de tecnologia? Como que eu tô? Quais são os dinheiros que eu tô gastando, né? Quais são os cofrinhos aqui que eu tenho que eu tô gastando? Será que é uma torneira aberta que a gente tá vazando ali, tá indo embora o dinheiro? Ou será que efetivamente eu estou entregando o valor que eu preciso? Né? Então, são pontos de reflexão que acho que a Populus tem vivido muito isso com os clientes que a gente tem feito com eles, né? Como que inclusive olhando para a consultoria de processos, né, Matheus e Fabrício aí, olhando para a consultoria de processos, como que a gente ajuda? E aí, até uma pergunta para vocês, né? Como que vocês veem isso no dia a dia, assim, a preocupação do cliente ali em relação a essa complexidade, né? O que vocês estão vendo dessa jornada quando vocês estão numa consultoria de processo, quando vocês estão ali fazendo uma implementação, alguma coisa desse tipo? Perfeito, Léo. Só uma dúvida, dúvida rápida aqui. Você passou o slide, você transitou ou ainda não?
Passei Porque para TI complexa. aqui ainda tá na capa pra gente. Se você puder tirar o compartilhamento, compartilhar de novo. Ah, tá bom. Enquanto isso, pessoal, o Léo ele trouxe um ponto super importante, né? Aqui a gente vai falar vamos falar de Fresh Search, vamos falar de Device 42, olhando muito para produto. E nós tivemos recentemente em um evento da AWS, a Freshworks é parceira da AWS, né? Então é um parceiro ISV. E quando a gente olha para a estratégia de operação de TI que o Léo trouxe, é muito importante porque em todas as apresentações que nós vimos, o ITSM ele era o core. E por que esse cara é o core? Porque ele toca todo o negócio. Então, eu falo desde a minha TI até a minha área de negócio. E aí, o meu xará, ele vai trazer um pouquinho aqui, vai fazer uma demo de Device 42 para vocês verem um pouquinho da carinha desse cara. Mas hoje o Device 42, ele é utilizado também para migração e modernização de aplicação, né? Então, quando a gente fala de migração de ambientes, poxa, a empresa ela está com a estratégia de migração de cloud. Quero sair do AWS, quero ir para o Azure, eu quero sair do Azure, quero ir para o GCP, enfim. Hoje, né? E aí até para uma reflexão. Como é que está a maturidade do CMDB de vocês? Hoje, se vocês tiverem algum ponto de auditoria, se vocês tiverem uma estratégia de migração, vocês têm ciência de todos os ativos, né? Não só dos ativos. Vocês sabem com quem que esses caras se falam, né? Esse mapa de relacionamento ele é muito importante, esse mapa de dependências. Quando a gente olha para uma estratégia de migração, eu pego o quê? Eu entro dentro da minha console, eu tenho uma visão global de todos os ativos que eu tenho, de todos os itens que eu tenho, com quem cada um desses itens fala. Por exemplo, eu tenho um SQL que está falando com a aplicação X. Essa aplicação X, ela está tocando o meu time inteiro do financeiro, por exemplo. Vocês têm isso hoje, né? Por quê? Olhando para essas estratégias, até para uma estratégia de obsolescência, é importante a gente deter esse conhecimento e centralizar isso para qualquer estratégia que a gente fale, seja de migração, seja de modernização. Porque a gente parte do princípio de, se eu não sei o que eu tenho, não adianta eu querer planejar para onde eu vou, porque eu não sei o que eu vou levar, eu não sei quais são os riscos. E aí, olhando para um processo de governança, como é que eu vou medir riscos de algo que hoje eu não tenho visibilidade? De algo que eu não sei o que está falando com quem, quando fala e quem que é impactado por isso, né? Então, são pontos que a gente vai trazer aqui também mais para frente, olhando para Device 42 e olhando para Fresh, mas a mensagem é: eu toco todas as pontas do negócio. Eu toco TI, eu toco negócio, eu toco meu time de operações, eu toco meu time de aplicações. Para quê? Para que a gente consiga centralizar, a gente ter essas informações centralizadas e reduzir essa complexidade olhando para uma estratégia alinhada ao negócio, tá? Perfeito. Vocês estão vendo a minha tela agora, Perfeito, Léo. Matheus? Atualizou? Não, show de bola. E aí, perfeito os seus pontos aí, Aguiar. E aí, quando a gente olha para pesquisas de mercado, né, Gartner, entre outros, a gente tem um Gartner dizendo, né, que em 2026 os líderes de TI desperdiçarão 2 bilhões com recursos não usados de plataformas de ITSM, que é o dobro de 2021. E aqui a gente volta num ponto muito importante que a gente está falando, né? De silos, de várias tecnologias, de baixa usabilidade e de aumento de custo. E aí eu coloco outra reflexão aqui, né? O que você está usando do seu ITSM? O que você está usando da sua plataforma de ESM? E quanto que você está pagando por essa plataforma? Será que você tem usado e que essa solução permite você usar o potencial que ela tem, né? Será que a gente tem efetivamente entregado esse valor de ter mapeamento de dependências, de se antecipar a um problema, de obsolescência? Será que a gente consegue fazer isso com as soluções que nós temos? Ou para fazer isso eu preciso ter alguma consultoria plugada, eu preciso pagar um licenciamento a mais, ou eu já estou pagando e não estou usando, a tal da torneira aberta, né? Eu estou pagando e não consigo utilizar, né? A gente vem numa toada aqui muito importante de descomplicar, como o Benetti trouxe, mas muito importante é uma frase
marketing, né? Usada muito pelo marketing, mas eu gosto dessa frase, que é a questão do ITSM do tamanho certo, né? O que nós, como Freshworks, Populous, conseguimos entregar para a companhia que você use, que você efetivamente impacte o negócio, que você efetivamente entregue o valor, né? Hoje nós temos várias soluções no mercado, né? Várias, algumas que exponencial o valor, né? O valor exponencial e que você não consegue perceber esse valor rapidamente. Outras com os valores até baixos, mas que não te entregam valor. Então, a Freshworks, ela entendeu exatamente esse meio, né? Eu tenho que entregar o valor devido, do tamanho certo para as companhias, mas com um preço, com um valor, né, operacional, com um custo-benefício que sustente uma plataforma a não criar silos. Porque se você tem uma plataforma que te gera um ônus de valor muito alto, você não vai investir, você vai automaticamente você vai criar silos. Quantos clientes que a gente pega aí com algumas soluções que terminam em now, que tem vários silos. Por quê? Porque não conseguiu usar o valor, não que seja uma solução ruim, mas não conseguiu usar o valor, implementar isso até por questões de custos, né? É isso, Então, é isso. esse tipo de jornada é o que a gente vem trabalhando para atuar junto com os nossos clientes. E aí eu acho que a gente entra na pegada que é o que a gente tem feito aqui na Populous. É, olhar para o ITSM e fazer baixar esses recursos não utilizados de 2 bilhões que a Gartner colocou, tá? Então, a gente tem trabalhado aqui para que os nossos clientes consigam ver o valor do ITSM e reduzir esses custos de operações deles, tá? Então, esses recursos não utilizados que eles pagam e não têm usabilidade, a gente traz para dentro do ITSM, do ESM e acaba ganhando valor nisso daí, né? Então, a gente vai mostrar para Gartner que eles erraram. Perfeito. E isso é um ponto importante, Léo e Fabrício, que vocês comentaram, né, cara? Normalmente, e aí é uma opinião minha e, né, é minha, pode ser que algumas pessoas não concordem, mas eu acho que o grande segredo de tudo isso é olhar para o negócio, né? As empresas hoje são empresas de tecnologia, porque se a TI parar, vai parar tudo, a operação ela vai parar. Só que o grande trabalho, o nosso trabalho é entrar dentro do negócio e entender o que que é a dor do negócio, né? Seja para o ESM, seja para o ITSM, né? Aqui dentro da Populous nós trabalhamos com outras soluções, então nós nascemos de infraestrutura, né? E a gente sentiu muito essa dor olhando para os nossos clientes de infraestrutura, por quê? Vamos pensar o seguinte, eu tenho um SOC, eu tenho ferramenta de CIEM, eu tenho EDR, eu tenho XDR, eu tenho várias soluções aqui. Eu tenho consoles separados, eu tenho produtos separados, mas eu dependo de uma pessoa para estar de olho nessa console e identificar se tem algum risco a ser mitigado ou não. E é uma pessoa, né? Como dentro desse processo eu trago o ITSM, que eu acho que essa é a estratégia do ITSM tocar toda a empresa, para no momento de um alerta ser gerado pelo meu XDR, o meu EDR, eu já direcionar para a fila correta, eu já mandar para a pessoa correta, já notificar a pessoa correta, porque eu tenho uma console com 1 milhão de logs, com 1 milhão de informações. Como é que eu trato isso? Como é que eu pego essa informação e eu direciono para quem tem que ser? Então, acho que é colocando a solução dentro dessas áreas, né? Antes a gente fala, poxa, eu tenho mais uma ferramenta aqui de chamado. Vou entrar, preciso registrar um chamado. Não, né? Eu preciso correlacionar. E aí entra o Device 42, que é o quê? Poxa, eu tenho o alerta que o meu EDR gerou, eu tenho o ativo que esse alerta foi gerado, eu correlaciono, direciono para o meu time de segurança já dar as tratativas, sem depender e sem desperdiçar um recurso que eu poderia estar utilizando para outra coisa. Eu não vou colocar um cara de frente a uma console para ficar vendo log. Eu posso tratar isso, posso direcionar isso e automatizar para que a gente tenha uma ação rápida e uma resposta rápida a esse incidente, né? Tocou num ponto bem importante, né? Eu acho que vou pegar isso como gancho que o Léo falou antes. Então, você falou, né? Cair para a fila correta do atendimento.
a partir de um alerta, de uma PM, de uma ferramenta de monitoramento, cair para a fila correta, para a pessoa correta que vai fazer aquele atendimento com ativo associado. A gente fala muito do CMDB hoje, ou própria gestão de ativos, apartada da ferramenta da HSM. Tem um valor gigante daquele ativo estar associado naquele incidente na hora da criação, porque eu tenho todo o histórico, aquilo ali é muito dado, é muito relatório, é muito insight que eu vou ter para poder analisar, por exemplo, quantos incidentes esse ativo esteve envolvido, ou que mudanças e tudo mais, e por que será que ele está sempre envolvido naquilo? É um pouquinho que a gente vai mostrar aqui. Se eu abrir um pouquinho o panorama, abrir o leque, eu vou ver que ele está tendo correlação, de repente, não é nem ele o culpado, ele está sendo vítima, né? Aquele ativo está sendo vítima, ele está sofrendo aquele incidente por causa de uma mudança que está ocorrendo frequentemente, por exemplo, um outro ativo, atualização de firmware, patch, alguma coisa. Então, ter isso tudo conectado é um insight muito precioso. E o que o Léo falou antes, a gente, são muitos os clientes, né, que a gente fala ali do agora, né, do now, que tem valor para ser, tá ali, mas você não consegue extrair o valor. Mas também tem muitos clientes, e a gente entende, né, a gente vive na mesma realidade, assim, né, nós somos também colaboradores aqui, eu, Léo da Fresh, você da Populous, custo é uma coisa que está sempre em cima da nossa mesa. Independente, né? Nós como pessoas físicas, como pessoas jurídicas, custa é uma preocupação. E às vezes existe a gente fica reticente de abrir para um fabricante explicar, deixar o fabricante falar, deixar o parceiro falar o que é valor para mim. Mas será que a gente falou, estou extraindo valor? É uma pergunta, sim. E a segunda é, será que eu não tenho valor para extrair daqui de verdade? Será que eu não posso melhorar esse processo e não só olhar isso como custo? Porque muitas vezes a gente escuta, não, mas cara, o standard, a ferramenta que eu tenho me atende muito bem, não tem problema. Mas você tem ideia do que pode melhorar? Do que pode vir de valor, o que pode aumentar a tua produtividade, o que pode melhorar teu dia a dia e, consequentemente, esse custo vai ser ínfimo, Exato, né? Então, é a conta que tem que ser feita. é a conta que tem que ser feita. E vamos abrir, deixa eu abrir um pouquinho. Eu sei que eu tenho um orçamento bem reduzido para esse ano, vai ser difícil justificar, mas deixa eu abrir para ouvir quais são as possibilidades, o que eu vou ter de ganho no final, porque de repente a gente de fato não está vendo ali o valor que tem, né? E quando a gente fala muito desse CMDB integrado, é muito sobre isso, né? Mas olha o valor, seja no troubleshoot, na análise do problema, seja na mitigação do risco de uma mudança, seja na modernização, na migração para um outro ambiente. Eu ter os dados ali para poder tomar a iniciativa, tomar minha decisão, é um valor muito grande. E aí, claro, tem um custo para aquilo ali, mas tem um valor, ainda mais com essa explosão, a gente fala, acho que é um processo contínuo, né? Acho que alguém tocou até no assunto, não é uma coisa que eu vou fazer agora e vou ficar 5 anos. Exato, nossa senhora, meu Deus do céu, daqui 5 anos... Tem toda a maturidade para isso acontecer. Ninguém é louco, como é que nós vamos estar aqui daqui 5 anos? Como é que vai estar a tecnologia lá? Então é contínuo, né? De fato, a gente está analisando todo dia. E aí, Matheus, obrigado por trazer isso também, porque aí sim a gente deixa de entender um ITSM como commodity, né? Porque se a gente for falar de ticket, de gestão de ticket, tá tudo bem, realmente. Um GLPI vai resolver o nosso problema, né? Uma solução open source, seja GLPI ou Common, Redmine, enfim, tem várias. Isso vai resolver o nosso problema. Mas como que a gente entrega o valor? Como a gente olha por um panorama de entregar valor, né? Que aí linka exatamente com o slide que está aí, né? Hoje, 7% diz que consegue entregar um sucesso consistente, comprovar o valor estratégico para o negócio, né? Então, é nessa jornada que a gente quer ajudar, né? Nessa jornada de entrega do valor, integrando uma solução abrangente que vai olhar para aquele ecossistema e vai integrar tudo isso, impulsionando a agilidade, impulsionando o tempo de resolução, impulsionando a TI sendo o owner, né? E quem efetivamente vai levar para o negócio, vai empurrar o negócio para cima. Mas para isso a gente precisa parar e olhar com olhos críticos, né? E não tem alguns clientes que olham para isso e falam realmente, tá tudo bem, eu atendo o chamado ali, eu faço ali o meu mundo de incidentes, mas tem muita coisa que você pode melhorar. Autoatendimento, IA, orquestração, conectado com o device 42 para esse mapa, para você resolver mais rápido, para você não ter impacto com mudança. Tem muita coisa aqui que a gente pode ajudar, que aí a gente entra no Services Operations by First Service, que a gente chama, né? Que é a integração de gestão de serviços
com infraestrutura e operações, criando um negócio de alta performance. É aí que agora a gente entra um pouquinho mais aqui, né, no que nós podemos, como Freshworks, entregar, né? E aí, pode comentar aí, o Fabrício, o Matheus, fiquem à Eu vontade. acho que eficiência, né, é a palavra correta. Qual é a eficiência da sua TI, né? É, tanto ligado à área de negócios ali, trazendo para o ESM, mas a sua TI, qual é a eficiência dela? Eu acho que é uma pergunta que deve ser feita para poder pensar em todos esses pontos que a gente tem falado aí durante a live. Perfeito, Fabrício. E aqui na Populous, né, nós gostamos de ser muito práticos, né, pessoal? Então, poxa, legal, eu tenho incidentes, eu tenho mudanças, eu tenho ativos, eu tenho gestão de releases, né, eu tenho requisições, poxa, eu tenho uma plataforma de automação onde eu crio esses processos automáticos, mas eu vou sempre bater nessa tecla, né? Casos de uso, áreas impactadas, qual que é o valor que a gente gera. Então a gente consegue gerar valor para todas as áreas, seja de infraestrutura até uma área de segurança, de servidores, seja na identificação rápida de dependência entre os meus ativos para fazer uma migração de servidor com mapeamento automático, seja na parte de inventariação ali, inventariamento em tempo real, né, e eu ter uma resposta ágil para fazer esse inventário, para responder a um incidente, né? Aquilo que eu comentei. Poxa, detectei, corrigi, mandei para a fila correta. Depois disso, se eu identifico que eu tenho mais máquinas utilizando, cara, vou abrir uma mudança para fazer um patch management, para atualizar isso de alguma forma, já associando todos os ativos. Não, eu preciso de uma demanda para o meu NOC, tá? Como é que eu otimizo o meu NOC? Né? Eu vou gerar incidentes automáticos, já trazendo essas dependências. Poxa, tive um alerta de rede, tive um alerta em um serviço crítico do meu negócio, para quem que eu direciono isso, né? Quero inventariar, vamos olhar para Pentest. Eu quero fazer um findings, né? Tive o alerta, gerei esse alerta, eu tenho servidores, eu sei que existe essa vulnerabilidade nessas máquinas. Poxa, é algo que a gente pode atacar? E eu estou usando o ITSM para isso. Né? Eu estou usando o Device 42 para criar essas estratégias. Ou seja, eu não estou olhando só ticket, eu não estou olhando só incidente, eu não estou olhando requisição, eu não estou olhando mudanças, problemas. Eu estou aplicando o ITSM dentro de toda a esteira da minha empresa, eu estou usando ele como um facilitador entre os times, e em cima desse cara eu estou tirando informações e eu estou criando estratégias, seja de segurança, seja de renovação de parque, seja de renovação de um produto, ou identificar se realmente eu estou usando um produto que hoje eu estou pagando ou não, né? Que faz sentido, é um ponto super importante a ser notado e a ser estudado, seja um ponto de auditoria, né, como eu mencionei, e aí, poxa, chegou a auditoria, eu preciso saber quantos ativos eu tenho, com quem que esses caras falam, quando falam, preciso de uma matriz de riscos, preciso fazer um capacity planning do meu ambiente. Cara, eu uso o meu ITSM para isso. Eu uso o meu Device 42, seja para gestão de riscos, seja para capacity de infraestrutura ou até mesmo de operações. Uma coisa muito Entregar o importante valor, de né? tudo isso daí, né, é a facilidade com que você consegue fazer isso, né? Então, Perfeito. dentro do Fresh Service, a gente sabe, né, a capacidade que o Fresh Service tem e qual é a facilidade de uso dele, né? Então, acredito que eu sempre gosto de falar isso para o pessoal, a curva de aprendizado para a sua área de TI dentro do Fresh Service é muito menor que em outros softwares que a gente tem no mercado, né? Então, o seu time consegue absorver conhecimento muito rápido e aplicar aquilo de forma fácil. Perfeito. E nós temos aqui, né, falamos bastante de Device 42, e aí já está até um pouco desatualizado, porque não é tão recente assim, né? A gente já fez a aquisição da Device 42 aí, aproximada quase um ano, né? A Device 42, ela chega para somar no portfólio, para entregar esse valor, né? E os meninos estão falando bastante, né, do quanto que a gente pode entregar, da questão de mapeamento de dependências, da questão de monitorar, de ter uma matriz, né, de risco, etc. E além disso, a gente cobre muita base, containers, a gente cobre data center, cloud, legados, justamente porque a gente
abrange aí um parque bem extenso. E aí, isso é um pouco, né, do panorama que a gente chama aqui, panorama geral em relação aos mapeamentos de dependência. E aí, um exemplo simples, conectando Device 42 com o ITSM, né, CMDB avançado, com o ITSM e tendo impacto no negócio. Imaginem que parou um serviço de faturamento, né, e você tenha um mapa desse, né, tem lá o mapa com as dependências e deu algum problema lá no faturamento, está onerado esse faturamento. Com esse mapa integrado, por exemplo, num Dynatrace, num Datadog, num Zabbix da vida, de monitoramento, eu consigo facilmente entender onde está o meu problema, né? Então, imagine que o meu problema está lá no DB Server 2, DB Server 1, né? Eu consigo entender onde está esse alerta, começar a trabalhar dentro desse alerta. E uma vez que isso foi criado, eu posso, por exemplo, integrar com Teams, né? Fazer uma orquestração com Teams e criar um war room dentro do Teams. É esse tipo de valor ao negócio que a gente busca entregar aqui, né? Posso ter um Perfeito. status page criando um Major incidente para as pessoas trabalharem em cima daquilo. Eu não preciso juntar pessoas, eu não preciso sair ligando, Matheus, entra aqui, Fabrício, Aguiar, vamos. Não, a gente consegue te entregar isso de uma maneira rápida, de uma maneira automática, né? E integrando e criando essas orquestrações, né? É isso Perfeito. um pouco aqui do que a gente busca entregar para os nossos clientes, juntando gestão de serviços, experiência e CMDB avançado para operações. Perfeito, Léo. E aí, pessoal, o meu xará, ele vai mostrar um pouquinho para vocês aqui, na prática, o Device 42, né? Como é console, como é que a gente vê o mapeamento desses relacionamentos. E aí tem um recurso fantástico aqui, pessoal, que é o quê? Eu consigo desenhar os meus data centers, eu desenho os meus racks, e eu consigo saber quanto de espaço, quantas US disponíveis eu tenho dentro do meu rack. Eu não sei se o Benet tem isso daqui, mas não tem problema, se vocês quiserem, a gente pode fazer uma demonstração depois, mas nós já temos isso em clientes, onde eu tenho o desenho do rack, eu tenho todos os servidores, suítes, storages que eu tenho dentro desse rack, para dimensionar e saber realmente o que eu tenho dentro da minha infraestrutura, tá? Perfeito, Xará. Sim, eu tenho aqui, eu acho que a gente acabou ficando com um pouquinho de tempo, mas acho que foi muito válido as informações que a gente trocou, porque eu acho que uma ideia é realmente abrir aqui né, o assunto, as ideias, a cabeça nossa, para a gente pensar um pouco diferente, pensar sobre essas possibilidades da integração. E eu posso até, se der um tempinho, eu mostro aqui, mas eu estou com a página, né, do portal do Device 42 aberto. Na verdade, estou dentro de um ativo, aqui um servidor de banco de dados. Isso que o Matheus estava comentando agora é exatamente a parte de gestão de infraestrutura, né? O que a gente conhece como DCIM, Data Center Infrastructure Management. Então, fazer a gestão do data center, porque é muito comum hoje infraestruturas híbridas, né? Majoritariamente no cloud, e o que é muito importante, né? Nós estamos falando de CMDB avançado que vai fazer essa gestão híbrida, seja ativos on-premise, seja ativos na cloud pública, cloud privada, independente disso. Mas grandes empresas, é muito comum ter assim, um data center na on-premise, porque isso é algo que não vai mudar ainda, a gente não vê essa mudança no curto prazo. E ter a gestão, exatamente como o Matheus falou, saber qual é o posicionamento desse meu ativo no rack, né? Porque às vezes, com apenas uma análise visual ali, eu tenho já uma ideia se isso, de repente, o problema de superaquecimento é o servidor invertido no corredor, né? Tá inverso ali, ou tá no corredor frio, enfim. Então, e a organização, né, desses servidores saber onde o cabo, em qual porta está conectado. Então, descer bem no detalhe ali, em qual PDU, né, em qual energia, alimentação de energia está conectado. São informações bem importantes de ter a um clique, né, numa informação visual. Mas o que eu quero trazer um pouquinho aqui para vocês, né, um pouquinho de tudo isso que a gente falou, nesses 5 minutinhos, tá? Vou tentar ser breve, mas acho que é importante. Isso aqui é um gancho, né? Venham até nós, aqui a Populus está aberta para a gente falar, entender o caso de vocês e fazer uma demonstração bem dentro do caso de uso de vocês, tá? Acho que essa é uma das ideias. Mostrando, então, a página, né, desse ativo, desse servidor de banco de dados. Eu vou ter todas as informações que já são muito conhecidas em várias outras ferramentas, que aí eu acho que é muito básico, né, que é saber ter as informações do
do servidor, né? Se ele é uma máquina virtual, uma máquina física, se está em serviço, qual é o nível do serviço. No caso aqui eu estou vendo que esse servidor de banco de dados MySQL é uma máquina virtual do tipo VMware, está hospedada, né, no host aqui 9006. Vou ter todas as informações de número de série, o ID dele, informações do ambiente virtual, né? Então qual é o sistema operacional guest, que a gente chama, que está instalado nessa máquina virtual, qual é a build, qual é a versão, né, dessa máquina, em qual dessa história que ele está, dados da máquina virtual, né, o hardware virtual dela, e se eu quiser ter as informações do host, estou a um clique dele aqui também para ter, e assim eu vou ter muitas informações, né, desde as partes, até inclusive, né, obviamente, os softwares que estão instalados, e os serviços que estão sendo executados, todos os serviços que estão sendo executados dentro desse servidor. E também o que a gente chama aqui é importante, tá, pessoal? Eu estou mostrando aqui numa instância em inglês, mas, né, temos em português também. Então, aliás, aqui está português, eu estou mostrando os dados dele em inglês. Quais serviços de negócio, ou seja, quais aplicações esse servidor está servindo, né? A qual aplicação que ele serve. Isso aqui eu já mostro um pouquinho na sequência. As informações importantes que a gente conversava sobre quais são os relacionamentos desse ativo. Então, descer num nível bem profundo para entender, né, de uma visão mais global, quais ativos, né, quais servidores estão conectados a ele, relacionados a ele. Né? Então, eu estou vendo aqui esse meu ativo e todos os outros servidores que têm comunicação direta com ele, nesse caso são estes 3 aqui, né? Então, 3 servidores de Tomcat, e quando eu vou descer um pouquinho no nível mais baixo, eu vou entender como que esse relacionamento foi criado, né? Então, como que foi descoberto esse relacionamento? Com base nos serviços que estão sendo comunicados, né? Acho que não é a ideia aqui descer no baixo nível, mas através do protocolo NetStat a gente vai conseguir descobrir quais são os principais serviços que se comunicam. E aqui, obviamente, estão os principais serviços, né? Vamos entender essas caixinhas aqui como esses servidores, né? Então aqui o Tomcat, o S4, né? Ali em cima o S3, e aqui o próprio servidor SQL. Então tem uma comunicação muito grande aqui com Java, dessa máquina, tem uma comunicação aqui do SQL direto com esse Tomcat S2, e claro, posso sempre me aprofundar em cada um desses serviços para entender mais a fundo, né, o motivo dessa comunicação. E claro, já deixo aqui também como aquele gancho. Muitas vezes é a partir dessa visão de serviço que a gente detecta se pode ter um serviço desejado ali, né, que não devia estar se comunicando com outro. Então, não é a ideia, não é uma ferramenta de troubleshooting, mas o que a gente também conversou, quando eu entrego essa visibilidade completa, facilita isso, né? Então, óbvio, eu posso mostrar serviços ocultos e eu vou ter uma imagem mais poluída, mas completa com todos os serviços deste relacionamento. Aqui eu estou mostrando o relacionamento entre os ativos, né? E a gente falou muito sobre a aplicação. Então, voltando aqui para essa máquina, por exemplo, que ela serve essa aplicação de demonstração End of Universe, quando eu venho nela, eu vou conseguir ter as informações da aplicação, né? E claro, tanto para aplicação quanto para servidor, qualquer que seja o ativo, eu vou ter a gestão de ativo própria, né? Então, quem é o responsável, quem é o gestor, de qual área que ele pertence, qual departamento, se tem um custo, quero adicionar campos customizados para fazer, ter informações, por exemplo, de centro de custo dessa aplicação, isso tudo é possível ter aqui, né? Mas ter a visão agora daquele grau de relacionamento, daquele mapa de relacionamento que eu estava mostrando antes, uma visão a partir da aplicação, né? Então, eu estou vendo aqui nessa caixa vermelha exatamente a minha aplicação e quais os ativos que fazem parte dela. E qual é o relacionamento, né? Então, um é Midur, um é um web server. Aqui eu tenho um relacionamento de banco de dados direto do Tomcat com o próprio MySQL. É banco de dados aqui para esse outro Tomcat. E é o que a gente conversou bastante vou fazer uma mudança, vou executar uma migração, uma modernização, o que quer que seja com essa aplicação, o que eu tenho que me preocupar, né? Quais ativos compõem ela? E importante também, não só ter a informação aqui dos ativos, dos relacionamentos, como eu estou mostrando,
como, por exemplo, poder ver se eu tenho a licença de utilização de recurso muito conectado com o assunto da modernização e da migração, é entender a utilização de recurso, né, desse servidor. Então, isso aqui é grau histórico, né? Importante, o Device 42 não é uma ferramenta de monitoramento, né? Isso é outro nicho, né? A gente vai falar das ferramentas de APM, mas eu vou ter histórico, né, de cada, vamos imaginar que 5, 10, 15 minutos eu tiro uma foto, um snapshot aqui da minha utilização e eu sei, eu tenho um histórico de utilização de CPU, de memória, de IOPS, por exemplo, né, de latência de rede, e eu posso definir isso, olhar por um período, né, mais crítico, um período menos crítico, por exemplo, eu quero olhar para um range de time específico que essa máquina é muito demandada, né, quanto que ela atinge no pico daquela demanda, talvez para estruturar exatamente o meu outro ambiente que eu vou migrar. Então, é um composto de informações, eu estou condensando aqui essas monte de dados num tempo mais curto, mas é a ideia que a gente realmente quis trazer aqui a quantidade de informações, seja do ativo e os ativos que ele está relacionado, a aplicação pela qual ele faz parte, né? Indo um pouquinho até mais a fundo, olhar os grupos, né? Eu mostrei ali a topologia daquela aplicação e o grau de relacionamento, exatamente olhar nível um pouquinho mais acima, né? Não mais baixo, mas acima, por exemplo, quero mexer nesse SQL, né? Então eu estou focando na aplicação, o que faz parte dessa aplicação, né? E eu vou ter aqui um carinha novo, né? Quando eu estava olhando o relacionamento dos ativos que se relacionam com esse servidor SQL, MySQL, eu tinha esses 3 ativos, mas se eu vou focar na aplicação do banco de dados, esse S5 aqui eu tenho que considerar também, tá? Porque ele serve essa aplicação aqui também, então faz parte, não está relacionado diretamente com o ativo, mas faz parte da aplicação, né? E aqui eu tenho vários filtros, vários dados para poder mostrar, quando eu quero olhar esse relacionamento, né? O que é? Eu estou numa telinha de 13 aqui, me puxando para tentar mostrar para vocês, mas se eu vou olhar esse relacionamento do S5 com esse S2, por exemplo, né? Que serviços que se comunicam? Como é que estão essas caixinhas? Então, é uma informação de fato baixo nível. E antes que venha até mesmo um comentário para encerrar aqui, pô, Matheus, mas vocês falaram de silos, você está mostrando tudo isso no Device 42 e não era a mesma solução? É a mesma solução, tá? Então, quando eu vou para a página desse ativo no Fresh Service, eu vou ter todas essas informações alimentadas pelo Device 42, né? Como eu mostro aqui a integração, então todas as informações desse ativo vão estar aqui, né? E numa visão, claro, um pouco mais alto nível para aquele analista, né? Se eu vou ver, por exemplo, o mapa de relacionamento, para aquele analista que não é, talvez, um cara tão técnico que precisa ver aquelas informações no baixo nível, ele tenha aquela mesma visão e até mesmo um pouco mais organizado, né? Aqui, imagino que vocês estejam vendo tudo bolinhas pequenininhas, mas é exatamente os relacionamentos que eu vou ter total, né? A topologia completa, e aí, claro, eu não estou focando somente nela, estou focando, olhando a minha topologia, e como eu demonstrei rapidamente, eu posso ver por diferentes níveis, ou saltos aqui, né? Eu estou vendo, nesse momento, 2 saltos, eu posso me aprofundar para ver 3 saltos, 4 saltos, enfim, até ter a visão completa no meu ambiente. E esses vermelhinhos aqui são aplicações de negócio que estão afetadas devido a incidente, né, que provavelmente está correndo nesse servidor. Eu já tenho até um balãozinho aqui, né? Se eu vier olhar, eu tenho aqui alertas e incidentes, né, abertos, não resolvidos, que consequentemente afetam essas aplicações, por isso já me mostra vermelho aqui. Também conectando com aquilo que a gente falou, a importância de ter esses dados tudo. Quando eu venho na aba associações, quantos problemas esse ativo esteve envolvido, né? Então, claro, no ambiente de demonstração, que imagina isso na produção, 4 problemas abertos, um horror, mas tudo bem. Mudanças, quantas mudanças eu tenho, quantos releases, incidentes, então, exatamente, é um pouquinho ilustrando aqui, demonstrando um pouco de tudo isso que a gente falou, a importância de ter esses dados, e claro, isso aqui é uma tela, depois eu posso ir lá para a minha aba relatórios, e eu vou ter uma visão bem mais profunda, analítica de fato, de tudo isso que está acontecendo no ambiente. Xará, se você puder voltar na console do Device 42, só para a gente passar um pouquinho dos insights ali, Claro. Deixa eu ver o que tem ali no seu demo. Por quê, pessoal? Isso daqui é super importante, né? Esses insights, eles são gerados de forma automática. Pode ir no de TI ali,
no IT Service Delivery, só para... Tá. Esse aqui é legal também, traz todo o movimento todo. Exato, exatamente. Esses dados, essas informações, pessoal, são geradas de forma automática, tá? Esses dashes, eles não foram criados. E aí, se você puder clicar naquele Business App Composition ali, é um dash que eu acho super legal, que ele realmente traz a composição de relacionamento das aplicações existentes hoje no ambiente da empresa, né? Então, poxa, aqui eu tenho meu SXI, o que que eu tenho ligado dentro desse cara, né? O que que eu tenho de web server, o que que eu tenho de PDU, de base de dados, o que que eu tenho na camada de aplicações. Então ele começa a desenhar esse relacionamento de tudo que eu tenho dentro do meu data center de forma automática, né? Não só esse, mas existem outros dashes ali que são super importantes justamente para isso, né? Eu preciso saber o que que eu tenho dentro da minha infraestrutura. Para quê? Seja por um processo de migração, seja por um processo de modernização, ou até mesmo para gestão de riscos, né? Se eu tiver um problema nesse SXI, quem que eu impacto? Né? Eu tenho alguma operação de negócio que está associada a esse cara? Quais são as pessoas? Qual que é a parte do meu business que vai ser impactada? Então é que a gente começa a abrir o leque e a gente começa a levar tudo para dentro do nosso ITSM. Ou seja, a minha operação está aqui, eu sinco ela com o meu ITSM e a partir disso eu posso tomar decisões e gerar estratégias, criar estratégias de ataque dentro da minha organização, tá? Excelente, excelente. Exatamente, a visão desde o host aqui, né? As VMs que fazem parte, depois na VM, as aplicações, que era exatamente o que a gente estava mostrando aqui. Isso no nível de relatório, né? Que eu consigo filtrar, expandir, customizar e depois exportar exatamente para uma visão, né, de debater uma mudança estratégica, de dizer, mas olha o impacto que nós temos aqui nessa máquina. Então, enfim, é bastante sobre isso. Falta tempo aqui para mostrar tanta coisa, mas acho que a ideia é exatamente deixar essa... Tá bom, Perfeito. E a gente Léo, está super à disposição, né, para demonstrar e entender melhor os casos de uso de todos vocês e fazer a demonstração baseada no ambiente de vocês, né? O time, tanto da Freshworks quanto da Populous, tem expertise aí para validar e para trazer isso para algo mais real para o negócio de todos vocês. Fiquem à vontade depois, inclusive, de solicitar essas demonstrações para o time. A gente tem os contatos aí, e-mails, enfim, a gente está super à disposição. Fala aí, Matheus, você ia perguntar alguma coisa? Desculpa. E me responde uma coisa, cara. Quem que é a Fresh? Boa, falamos tudo De isso, onde não veio? contamos quem que é, né? Quem que é a Freshworks, né? Deixa eu rapidamente aqui, eu sei que a gente está um pouquinho para frente do tempo, mas vou ser bem breve, para que vocês entendam um pouquinho sobre a Freshworks. Fresh é uma empresa, pessoal, de 15 anos, tá? Uma empresa global, que tem o seu headquarter hoje na Califórnia, nos Estados Unidos. É uma empresa muito consistente em relação a revenue. A gente está num drive aí do $1 bilhão de revenue aí para os próximos anos. Mais de 4.500 colaboradores, muita gente. Eu diria que 60% desse público é de desenvolvimento, né? Pessoas que estão trabalhando para criar novas soluções, novos recursos. Então, a gente sofre atualização para o bem bastante, né? Sempre surge uma feature nova, um recurso novo, justamente porque a gente mantém a solução viva. Mais de 72 mil clientes no mundo e no Brasil em torno de 2.500 clientes, tá? Reconhecimentos em Gartner, né? Reconhecimentos em Gartner tanto para frente de inteligência artificial quanto para frente de ITSM, Pet Insights, Customer Choice, entre outros. Então, a Freshworks é uma empresa que tem feito um investimento muito forte na América Latina. A Populous é um dos nossos principais parceiros na América Latina e que tem essa frente de enterprise. Tem vários clientes enterprise que a Populous já implementou, já tem sustentando, tem operação. Hoje tem um time grande de consultores que olham exatamente para as nossas soluções, tá? Aqui o portfólio que a gente já comentou, então eu não vou ser repetitivo aqui. E
Aqui um pouco dos clientes em todo o mundo, né? Estamos em vários segmentos e um pouco dos clientes aí no Brasil, né? Então, no Brasil também estamos em vários segmentos, em vários clientes, vários casos de uso, inclusive clientes que estão aí à disposição para fazer um benchmark, para a gente sentar, vocês trocarem ideias, visões de negócio e eles atestarem o porquê escolheram Freshworks em transições de soluções existentes ou para subir o nível de maturidade nas companhias, tá, pessoal? Então, em resumo, é isso, né? De novo, estamos super à disposição para apoiá-los nessa jornada de mostrar valor para o negócio, né? Acho que a gente sintetizou um pouco aqui, trouxe um pouco dos desafios e depois os meninos fecharam aqui justamente mostrando um pouquinho do que a gente faz. Tem muita coisa, como o Benetti comentou, e a gente está super à disposição para sentar com todos vocês e agendar uma demonstração, sentar, trocar ideias, para que a gente possa ver como que a gente pode ajudar no dia a dia, tá? Eu deixarei meus contatos aqui também no chat, mas a Populus também vai manter esse contato com todos vocês. Muito obrigado. Obrigado mais uma vez, obrigado pessoal por participarem, obrigado por estarem aqui com a gente. A nossa ideia é trazer outros momentos como esse para a gente afunilar dentro das ferramentas. Eu vou organizar aqui internamente para a gente fazer um workshop de Device 42, somente de Device 42, tá? Então conta com a gente, o que vocês precisarem, nós estamos aqui, o time tá todo aqui, e obrigado mais uma vez, pessoal, valeu. Obrigado, pessoal. Abraço. Obrigado, pessoal. Abraço, Até a próxima. tchau, tchau.